Quero dar boa noite a todos aí, aqueles que eu ainda não cumprimentei. Nós estamos aqui no 7º capítulo. Vamos falar sobre os níveis da realidade humana. É a segunda aula do 7º capítulo. Para quem está aqui pela primeira vez e está conhecendo agora a Escola Urântia, a escola ela tem um conteúdo de 3 módulos, que é o básico, intermediário e avançado. Nós estamos no módulo básico ainda. Cada módulo tem 7 capítulos, então nós estamos... Esse aqui é do módulo básico. Nós estamos no 7º capítulo, na segunda aula do 7º capítulo. Então vamos lá. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu vi que chegaram mais algumas pessoas. Vamos iniciar então aqui. Nós estamos na aula 7, no capítulo 7, na segunda aula. Então, nós tivemos semana passada o propósito da criação e hoje nós vamos ver os níveis da realidade humana, que são aqueles níveis: o corpo, mente, espírito, alma e personalidade. Próxima aula nós iremos ver sobre os 7 ciclos psíquicos, depois a sobrevivência da personalidade, teremos uma aula sobre os 7 mundos das mansões. Afinal, esse capítulo 7 aqui, ele está falando da vida após a morte. Então, todos esses assuntos aqui têm a ver com a vida após a morte. Na sexta aula teremos a carreira moral e espiritual e, por fim, o corpo da finalidade. Todo esse material se encontra na plataforma. Quem ainda não conhece, pode procurar a gente aí depois da aula. Passamos todas as instruções acerca da escola. A escola, nós temos essa aula que acontece aqui online, mas isso aqui tudo fica gravado e aí depois é disponibilizado na nossa plataforma EAD. Então, qualquer pessoa que quiser começar o curso lá da primeira aula, está tudo organizadinho na plataforma, pode começar o curso a qualquer tempo. E pode assistir no momento em que tiver disponibilidade, né? Então, vamos lá. Entrando nessa questão, o nosso tema é os níveis da realidade humana. Então, para falar um pouco sobre os níveis da realidade humana, quando a gente começa a estudar o livro de Urântia e entra ali na introdução, o livro de Urântia, ele traz um resumo de muita coisa ali. E ele traz vários outros níveis, como os níveis da manifestação da deidade, os níveis da realidade das criaturas, níveis de factualização no universo, níveis da realidade no tempo e no espaço, níveis da perfeição, níveis de manifestação da personalidade, e tem também os níveis da realidade humana, né? De manifestação da realidade humana. A impressão que a gente tem quando a gente descobre o livro de Urântia, a gente começa a estudar o livro de Urântia, é que Deus ele vai se manifestando em níveis, como se ele tivesse a intenção de ir diluindo a si mesmo, para que ele pudesse alcançar criaturas de diversos níveis de existência, desde o nível mais inferior até o nível mais elevado. Deus encontra uma maneira de interagir com essas personalidades. E é por isso que ele se manifesta em níveis diferentes. Então, são várias classificações de níveis. Eu vou fazer um resumo rápido sobre cada um desses níveis. Então, os níveis de manifestação da deidade, o livro diz que a deidade funciona em níveis pessoais, pré-pessoais e suprapessoais. O que eu poderia dar de exemplo? Por exemplo, no nível pessoal, somos nós somos pessoas, nós somos dotados de uma personalidade. Então, nós atuamos no nível pessoal, mas há entidades, criaturas, seres e indivíduos, não sei como classificar propriamente, que são pré-pessoais. E como, por exemplo, os ajustadores do pensamento. E fala também do nível suprapessoal. Eu não consigo compreender muito bem, mas eu imagino que Deus, que as deidades do paraíso, que pelo menos o eu sou com toda certeza, seria um nível suprapessoal de manifestação da deidade, né? Então a deidade ela funciona em níveis. Tem esse aspecto do pessoal, pré-pessoal e suprapessoal, mas tem também os 7 níveis que o livro relaciona como sendo no nível estático,
que é a deidade contida em si própria, existente em si, ou seja, não se manifesta com nada, é estático, não se relaciona, não se manifesta, é um nível de realidade da deidade. Ela também funciona nesse nível, né? Contida em si própria e existente em si mesma, não se manifesta, não compartilha. Mas tem um nível potencial, que é a deidade quando ela exerce a sua vontade, a deidade volitiva, quer dizer, a deidade volitiva em si própria com propósito em si. Eu confesso que não compreendo muito bem. Tem o nível associativo, a deidade personalizada em si própria, divinamente fraternal, né? Tem o nível criativo, que é a deidade distributiva em si própria, divinamente revelada. Tem se manifestando no nível evolucionário, que é a deidade expansiva em si própria, identificada com a criatura. Tem o nível supremo, que é a deidade experienciando, né? Que é o ser supremo, a deidade que experiencia a si própria, que é unificadora de criatura e criador. E tem o nível último, que é a deidade que se projeta a si própria, ou seja, lá no futuro distante, num momento em que fora do tempo, né? Transcende o tempo e o espaço, que é a deidade onipotente, onisciente, onipresente. Então, como eu disse no começo, a impressão que temos, pelo menos que eu tenho, é que a deidade ela se manifesta em níveis diferentes para que ela possa conseguir compartilhar da sua existência. Por isso que compartilha a personalidade, né? Doa a mente, doa o ajustador do pensamento, tudo com a intenção de interagir com as criaturas, interagir com o universo e com outras personalidades. E aí cada um vai interagir com a deidade em um certo nível. Nós, seres humanos, somos seres evolucionários. Então, eu entendo que nós conseguimos interagir com a deidade no nível evolucionário e no nível supremo, quando nós compartilhamos a nossa experiência e fornecemos dessas experiências que têm algum valor espiritual para a factualização do Ser Supremo, que é a deidade vivendo o nível da experiência. Então, assim, mas existem outras personalidades que estão, por exemplo, eu entendo, que estão no nível criativo, no nível associativo, se relacionando, né, compartilhando de experiências com a deidade em outros níveis. Nós estamos nesse nível aqui. Compartilhamos com a deidade experiências no nível evolucionário e no supremo. Continuando, níveis de manifestação da deidade. Então, o livro diz também que a deidade pode ser existencial, experiencial, associativa, indivisa. Então, dá os exemplos. Por exemplo, existencial como no Filho Eterno. Ou seja, o Filho Eterno é um nível de manifestação da deidade, mas que não tem nem começo, nem fim. Ele é um ser que sempre existiu. Não só o Filho Eterno, mas o Espírito Infinito, né, o Pai Universal, são realidades que não foram criadas, sempre existiram. Elas são eternas. Então, sempre existiram, elas estão no nível existencial. Mas nós temos a deidade se manifestando no nível experiencial, como eu disse antes no slide anterior, que como, por exemplo, no Ser Supremo. O Ser Supremo é Deus vivendo a experiência. Deus é só isso? Só o nível experiencial? Não. Deus é no nível existencial, experiencial, no nível associativo, indivíduo. Todos esses níveis. Mas, mais uma vez, eu digo que é uma maneira que Deus encontrou de conseguir compartilhar da sua existência e da sua realidade com outras criaturas em níveis diferentes. Continuando, a divindade pode ser perfeita, imperfeita e relativa. Mais uma vez eu marquei de vermelho aqui, por quê? Porque eu entendo que nós, seres humanos, estamos compartilhando desse nível de existência aqui da deidade. Porque nossas experiências, aquelas experiências de valor espiritual, elas são
absorvidas pelo Ser Supremo. O Ser Supremo está se completando, se factualizando, se tornando fato aos poucos. É um Deus em construção, por assim dizer, esse Deus do nível experiencial, e ele está se construindo através das experiências das criaturas do espaço-tempo. Então, voltando aqui no nível perfeito, imperfeito e relativo, nós, seres humanos, estamos aqui no nível da imperfeição, naturalmente. Na perfeita, completa, como nos níveis existenciais e criadores da perfeição do paraíso. Na imperfeita, como nos níveis experienciais e da criatura em evolução no tempo e espaço, que somos nós. Relativa, nem perfeita ou imperfeita, como em certos níveis de relações existenciais e experienciais de Avona. Então, assim, nós temos também esses 3 níveis aqui em relação à perfeição. Nos níveis da realidade das criaturas, ele traz para a gente o nível finito, o nível absonito e o nível absoluto. No nível finito, que é neste nível que nós existimos, é um nível de realidade que caracteriza-se pela vida da criatura nas limitações do tempo e espaço. Somos nós, né? As realidades finitas podem não ter fim, mas tem sempre um começo. Por quê? Porque elas sempre foram criadas, em algum momento elas foram criadas. O nível absonito de realidade é caracterizado por coisas e seres sem começo nem fim, e pela transcendência do tempo e do espaço. Então, nível absonito é coisas e seres sem começo, sem fim. Mas nós temos o nível absoluto, que além de não ter começo nem fim, está fora do tempo e do espaço. Aqui eles não têm começo nem fim pela transcendência do tempo e do espaço. Aqui não, aqui eles estão fora do tempo e do espaço. Por exemplo, no paraíso, o tempo e o espaço não existem. Assim, o status tempo espacial do paraíso é absoluto. Eu quero que vocês tenham um pouquinho de paciência nesse começo, porque isso aqui nós estamos falando da introdução. Todos nós sabemos que a introdução é bem complexa. Eu tentei resumir só essa questão dos níveis, já vamos vencer essa etapa aqui, vamos entrar nos níveis da realidade humana. Então, a realidade factualiza-se diferencialmente em diversos níveis do espaço, em 3 fases primordiais. Que fases são essas? A realidade não deificada, que vai desde os domínios da energia, do não pessoal, até os reinos da realidade dos valores não personalizáveis. O que é a realidade não deificada? São as coisas, né? Tudo aquilo que existe no universo que não tem vida, tem apenas energia, né? Então, colocaria aqui, por exemplo, os minerais. Nós sabemos que eles possuem energia, mas não possuem vida. É não pessoal, né? A realidade deificada abrange todos os potenciais infinitos da deidade, indo de baixo para cima, por todos os domínios da personalidade. Aqui nós já estamos falando de realidades dotadas de personalidade, que vai do finito, menos elevado, ao mais alto infinito. Então, marquei de vermelho também, porque esse aqui é o nível, né? Nessa fase que nós nos encontramos aqui. E tem a realidade interassociada, que é a realidade do universo. A realidade do universo é supostamente deificada ou não deificada, mas para os seres subdeificados, existe um vasto domínio de realidade interassociada, como se fosse um intermediário entre essas 2 realidades aqui. Em potencial ou em factualização, que é de identificação difícil. É difícil para eles, né, que está escrevendo. Se é difícil, imagina para nós, né? Continuando então, os níveis da realidade no espaço, no tempo e espaço. Do ponto de vista do tempo e do espaço, a realidade é também divisível como se segue. Só lembrando, eu não consigo ver aqui o chat, então se alguém tiver alguma pergunta a fazer, peço a gentileza de utilizar o microfone para a gente, porque eu não consigo acompanhar o chat. Então nós temos o nível factual e potencial, absoluta e subabsoluta, né, a realidade existencial e experiencial, pessoal e impessoal.
Então, aqui, no nível potencial, o homem é mortal, né? Nós existimos, somos seres vivos, dotados de personalidade, mas nós ainda não, vamos dizer assim, não existimos espiritualmente falando. Cosmicamente falando, nós somos só uma sementinha em potencial. Temos o potencial de nos tornarmos espíritos? Sim, se houver a fusão com o ajustador. Se isso não acontecer, a qualquer tempo essa existência pode ser interrompida. Então, nós somos apenas em potencial. É uma potencialidade, né? Mas ainda não realizada. Isso se tornar fato real a partir do momento da fusão com o ajustador. No nível, na realidade absoluta e subabsoluta, as realidades absolutas são existenciais, eu acredito, na eternidade. As realidades subabsolutas são projetadas em dois níveis, as absolutas e as finitas. As absolutas são realidades que são relativas com respeito ao tempo e à eternidade, e as finitas, que é o nosso nível, são realidades que são projetadas no espaço e factualizadas no tempo. Então, ou seja, é exatamente isso que está acontecendo com a gente. Nós fomos projetados no espaço, mas a gente só vai se tornar fato, ou seja, serão factualizadas no tempo. Ou seja, somente depois só com o tempo, né? Porque é o processo natural evolucionário do ser humano. Existencial e experiencial. A deidade do paraíso é existencial, mas o supremo e o último que estão emergindo são experienciais. Então, aqui, nós participamos aqui na experiência do supremo. Pessoal e impessoal. Pessoal, né, na expressão da personalidade humana, e impessoal na presença do ajustador do pensamento, que ele não é uma pessoa, ele é um ser pré-pessoal, ele não tem personalidade. Então, inclusive, lá na frente a gente vai ver os níveis da personalidade humana, vamos ver que o ajustador faz parte de nós nesse processo aí, um dos níveis da nossa realidade. Continuando, o livro fala também sobre os níveis da perfeição. Quando tentamos conceber a perfeição em todas as suas fases e formas de relatividade, encontramos 7 tipos concebíveis. Nós temos, em um certo nível lá no paraíso, né, na realidade das deidades, nós temos a perfeição absoluta em todos os aspectos. Esse é o ponto mais alto do nível de perfeição. E aí vai descendo. Nós temos um nível que é perfeição absoluta em algumas fases, já não é em todos os aspectos, e uma perfeição relativa em todos os outros aspectos. Ainda tá bom, né? Perfeição, perfeição. Absoluta em algumas fases, relativa em outras. Nós temos os aspectos absolutos, relativos e imperfeitos em combinações variadas. Aqui é uma mescla entre absolutos, relativos e imperfeitos. Nós temos a perfeição absoluta em alguns aspectos e imperfeição em todos os outros. Nós temos a perfeição absoluta em nenhuma direção. Aqui, então, não temos a perfeição absoluta, né? Nenhuma direção. E a perfeição relativa em todas as manifestações. Temos o nível de perfeição absoluta em nenhuma fase e relativa em algumas fases e imperfeição em outras. E temos no nível 7º, que é a perfeição absoluta em nenhum atributo e imperfeição em todos eles. Adivinhe qual que nós estamos? Qual nível que nós estamos? Naturalmente que estamos aqui, né? Não há perfeição absoluta em nenhum atributo e a imperfeição é que reina na nossa realidade. Níveis de manifestação da personalidade. A consciência cósmica implica o reconhecimento de uma causa primeira, a realidade una e única não causada. Deus, o Pai Universal, funciona em 3 níveis de personalidade e deidade, de valor subinfinito e de expressão relativa de divindade. Então, nós temos o pré-pessoal, pessoal e suprapessoal. Como eu tinha falado um pouquinho disso no início. O pré-pessoal, como nos ajustadores do pensamento. O pessoal, como na experiência evolucionária dos seres criados, como nós. E suprapessoal, como na existência manifestada de certos seres absolutos e semelhantes. Falar um pouquinho também que tem a ver com o que a gente vai ver dos níveis da realidade humana, falar um pouquinho sobre energia, mente e matéria. A energia é um termo que usamos em um sentido inclusivo amplo,
aplicada aos reinos espiritual, mental e material. O que nós conhecemos na nossa realidade aqui, que nós interagimos e que a nossa ciência consegue dimensionar, estudar, lidar, né, trabalhar com ela, é a energia material. Mas já se fala da energia mental, né, e também a energia espiritual é aquilo que a gente aceita por fé, né? Mas assim, os nossos instrumentos da ciência não conseguem lidar com essa realidade. Ainda que o Pai não haja pessoalmente criado os universos evolucionários, ele os controla por meio de muitas das suas relações universais e por meio de algumas das suas manifestações de energias físicas, mentais e espirituais. A energia moroncial se manifesta quando da união entre as realidades material e espiritual. Então, o que é morôncia? Durante a fala, a gente vai falar sobre isso mais à frente, quando falar sobre a alma. O livro diz que morôncia é um termo que designa um vasto nível que se interpola entre a realidade material e espiritual. Então, assim, nós temos a realidade material, que é que a gente convive e interage, e a realidade espiritual, que a gente aceita pela fé, né? Mas entre essas duas realidades existe uma realidade intermediária, que é a moroncial. E é interessante que o livro diz assim, ó, que os elos do tecido moroncial são espirituais, mas a sua trama é física. É interessante isso, né? É como se é formado das duas coisas. Os elos são espirituais, a trama é física. Então eu creio que não seria necessariamente impossível que a ciência, em algum momento, comece a estudar sobre a alma. Fisicamente falando, deve existir algo que se possa dimensionar, perceber, avaliar, estudar. Oi? Alguém gostaria de falar? Vamos continuar. Podemos, então, resumindo, compreender que a realidade se manifesta nos seguintes níveis. Nós temos a material, mental, espiritual e moroncial. Porque eu disse tudo isso, todo aquele resumo lá, para a gente chegar nesse nível aqui, que são os níveis da realidade humana, de manifestação da realidade humana. O ser humano, ele se manifesta em níveis. Quais são esses níveis? É o corpo, que é o nível material, né, o organismo material, o físico do homem, o mecanismo eletroquímico vivo de natureza e origem animal. Não tem dificuldade para explicar o corpo. O corpo é coisa óbvia, porque é aquilo que a gente consegue tocar, ver, né? Agora a mente também não é uma coisa tão complicada. A gente lida já com esse conceito de mente. É o mecanismo de pensar, perceber e sentir do organismo humano. Eu costumo fazer uma comparação de dizer que o corpo é como se fosse o hardware, né? E a mente é como se fosse o software, o programa que roda ali dentro do hardware. Então, assim, essa mente ela é totalmente dependente do hardware. Esse software, que eu chamo de mente, ele depende completamente do corpo. Se o corpo sofre alguma avaria, essa mente também é prejudicada, né? O espírito, a terceira realidade, é o espírito divino que reside na mente do homem, o ajustador do pensamento. É uma centelha divina que o homem recebe do Pai Universal em determinado momento, né, quando ele está apto a fazer suas escolhas morais. Se houver uma interação entre mente e espírito, pode surgir essa realidade intermediária que é a alma. Lembra que eu falei sobre a realidade material e espiritual, e que da união dessas duas realidades surge uma realidade moroncial? Então, essa realidade moroncial é a alma. Ela é filha da mente e filha do espírito. O espírito é o pai dessa nova realidade, a mente é a mãe. Então, a alma do homem é uma aquisição experiencial, é resultado de uma experiência realizada em conjunto, com espírito e mente. Não é totalmente espiritual, mas não é meramente material.
é um ser híbrido, porque ele é filho tanto da realidade material, que é a mente, quanto da realidade espiritual, que é o agitador do pensamento. Então, não é nem material, nem espiritual, é mononcial. E a personalidade? Personalidade é aquela realidade invariável, aquela realidade imutável em todo o processo, que identifica a criatura. Né? E em todo o processo de evolução humana, não importa em que estágio a gente possa se encontrar, em que nível de perfeição a gente possa estar, nós seremos sempre reconhecidos por conta da nossa personalidade. É o que nos identifica de verdade. É o que, como se fosse aquele código de barras, né? Vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Alguém gostaria de fazer algum comentário ou perguntar alguma coisa? Vamos lá, pessoal. Um de cada vez, para não causar tumulto, hein? A Isabela tinha uma pergunta. Diga, Isabela. É do slide 2 atrás, sobre acho que a existência, a existência, que são as coisas, a manifestação não deificada. Eu não entendi direito aquilo ali. Então, porque mesmo, não vou nem falar da realidade espiritual, né? Mas mesmo a realidade material, tudo que existe é energia, né? E o Pai está presente em tudo. Apesar do Pai não ser a natureza, ele está presente na natureza. Desde a energia que controla o núcleo do átomo, os elétrons, né? A energia que cola os átomos uns aos outros, forma as moléculas, toda essa força de atração que mantém átomos e o universo inteiro coeso, tudo isso é uma energia que provém de Deus. Então, Deus se manifesta também nas coisas que não são vivas. Deus não está presente apenas na realidade humana e seres pessoais. Deus também se manifesta na realidade não pessoal. Então, no nível não deificado, nós temos as coisas, que também é um nível de manifestação da deidade. Eu entendo dessa maneira. Neemias. Isso. Em um dado momento, nós temos a mente, né, e temos o espírito. A partir do momento que há essa interação, nós começamos a formação da nossa alma. Com relação à nossa personalidade, que é otorgada pelo Pai, qual seria o momento que a gente receberia essa personalidade? Tem alguma coisa no livro que fala especificamente sobre isso? Tem, isso é um assunto que está aqui, vai ser tratado à frente. Eu não vou falar sobre isso agora, mas já está previsto aqui nos nossos slides. Uhum. Vamos continuar. Essa pergunta será respondida ao longo aqui. Parece que o Adriano também queria falar, né, Neemias? Sim. Eu ia falar, mas eu falo depois, está anotado aqui. Depois Beleza. Eu pergunto no final. Então, continuando, o que é o corpo humano? Talvez nem precisasse eu falar sobre isso aqui, mas tem algumas curiosidades legais sobre o corpo humano que eu resolvi colocar aqui. Porque faz parte de nós, é parte da nossa existência. E muitas pessoas, inclusive, acreditam que é tudo que existe, né? O que existe é o corpo. Isso que muita gente não acredita que há mais do que isso. Morreu, acabou, inclusive, para muitas pessoas. Mas o corpo é só um veículo transitório, temporário, né? Que a gente utiliza aqui na nossa existência aqui. Então, o corpo humano, algumas curiosidades que eu trouxe, nós somos formados por aqueles elementos químicos lá da tabela periódica, né? São todos, né? Uns falam 11, outros falam 21 elementos,
Mas tem alguns elementos que são traços tão ínfimos que às vezes não é nem considerado. Então, basicamente, o corpo 65% do corpo é oxigênio, da massa, né? Isso aqui é do peso corporal, a massa. 18,5% é carbono, 9,5% hidrogênio, 3,2% nitrogênio. Isso aqui praticamente já soma 95,2% da massa. E nós temos outras quantidades pequenas de cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, magnésio, enxofre. Isso aqui é basicamente o que somos. Quando isso aqui diminui para menos que 0,01, bom, a ciência considera como traço apenas, porque não é uma quantidade significativa. Então, o corpo humano é basicamente esses 4 elementos aqui. Só que isso tudo na proporção certa e nos lugares certos, né? Não adianta pegar essa quantidade de elementos aqui e jogar num balde que não vai resolver nada. Mas o corpo humano ele está muito bem estruturado, tudo bem organizado, com seus sistemas. É um universo à parte do corpo humano, com todos os seus sistemas e com todas as suas funcionalidades. Por exemplo, ele é constituído de 10 trilhões de células. Veja bem, se a gente tem 10 trilhões de células, a galáxia, a Via Láctea, não tem 10 trilhões de estrelas. Só para você ter uma ideia. Então, o corpo humano, ele é um universo à parte, um universo em si. E cada célula, ele tem um sistema próprio, todo complexo. A célula é como se fosse uma indústria autossustentável. Ela trabalha, né, como se fosse um sistema bem complexo e ela tem todas as suas funcionalidades, né, inclusive para se reproduzir, para uma célula gerar outra célula, assim por diante. Então, trabalho de maneira integrada, onde cada uma possui uma função específica. Por exemplo, tem células responsáveis por nutrição, outras pela proteção, uns produzem energia, outra é responsável pela reprodução. Então, o corpo humano é incrível. Quando a gente começa a estudar o corpo humano, é uma coisa fantástica, é muito complexo. Então, o mecanismo vital da personalidade mortal, o corpo humano, está aqui no livro de Durante, esse aqui, é produto de um projeto supramortal criativo. Esse aqui foi projetado, existem os modelos de vida na capital do nosso universo, e é desses modelos que eles utilizam para criar a vida nos planetas. Então, o corpo humano não é obra do acaso, não é uma coisa que surgiu do nada. Tudo isso foi projetado para que pudesse suportar no sentido assim, de ser o mecanismo, o veículo, né, da existência humana. E, portanto, nunca pode ser perfeitamente controlado pelo próprio homem. Apenas quando o homem ascendente, em ligação com o ajustador fusionado, gera para si próprio um mecanismo de expressão da personalidade, é que ele alcança o controle perfeito desse mecanismo. Eu creio que nos mundos das mansões a gente vai ter um controle muito maior sobre o nosso corpo. Mas hoje a gente não tem, né? Parece que nós somos passageiros nesse corpo. Ele tem algumas reações que a gente não controla, tanto emocionais, né, quanto físicas mesmo, de produção de certas substâncias e, né, algumas toxinas e também quando surgem algumas doenças, a gente não tem o controle, a gente está, né, mesmo que a gente tenha o controle de algumas coisas, mas a gente não tem o controle de tudo nesse corpo. Mas acreditamos, pelo que o livro diz aqui, eu entendo que o novo corpo que a gente vai receber depois da fusão com o ajustador, a gente vai ter o controle desse mecanismo, desse suporte da existência. Eu trouxe aqui, por exemplo, alguns principais sistemas do corpo humano. Nós temos o sistema esquelético, né, que é a estrutura óssea, temos o sistema nervoso, temos o sistema cardiovascular, respiratório, digestório, muscular. Além disso, tem outros sistemas, coloquei esses 6 aqui, mas tem o tegumentar, formado pelas
pele, unhas, né? Articular, urinário, genital, endócrino, linfático, então, e outros microsistemas. Uma outra curiosidade que eu encontrei, na hora me fez pensar, que muita gente fala assim, o corpo é praticamente composto de água, 70%, 50% a 70% do corpo humano é água. E aí eu pensei assim, de imediato eu pensei assim, pô, mas se é água, e a molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, então faria mais sentido acreditar que existe mais hidrogênio no corpo do que oxigênio. Por que o oxigênio é 65%? Eu fui pesquisar sobre isso, né? Fazendo uma conta direta, aqui seria 46% hidrogênio, 23% oxigênio no corpo humano. Mas é porque não é assim que funciona, né? O hidrogênio ele tem a massa atômica de 1. E o oxigênio tem massa atômica 15, 16 praticamente. Então, mesmo tendo uma quantidade menor de átomos de oxigênio no nosso corpo, a massa dele é maior. Então, 65% do corpo. Não tem nada a ver com o assunto, mas eu achei interessante isso aqui, resolvi colocar. Continuando aqui, esse aqui é só um plus. Diz o livro Durante assim, ó, um corpo material não é indispensável à personalidade. Entenda que muitas personalidades não possuem corpo, né, no universo. Seres celestiais, por exemplo, muitos seres espirituais não possuem corpo. Eles podem até possuir forma, mas eles não possuem corpo. Então, um corpo material, ele não é indispensável. Ele é indispensável hoje, na nossa situação, nós nascemos aqui nessa realidade, e o corpo, para nós, é indispensável. Não dá para continuar a existência sem um corpo, no momento da evolução em que nós nos encontramos. Mas haverá um momento, a partir de Salvington em diante, nós seremos espíritos de primeira etapa. Então, a gente não vai mais precisar de corpo. Mas até que a gente siga toda essa carreira, tanto aqui a material, depois a moroncial, serão 570 corpos diferentes. Cada vez menos denso, né? Cada vez mais sutil. Cada vez a gente vai dependendo menos de uma realidade densa para persistir, para manifestar a personalidade. Então, assim, o corpo material não é indispensável, seja no homem, seja em Deus. Esse engano, o da corporeidade, é mostrado nos 2 extremos da filosofia humana. No materialismo, o que o materialismo acredita? Quando perde o corpo, o homem deixa de existir, né? No materialismo é isso. É só essa realidade material. Já no panteísmo, eles acreditam que, como Deus não tem corpo, então ele não é uma pessoa, já que não tem corpo. Então, mas isso é um engano. Muitos seres de outros níveis de realidade se manifestam, possuem personalidade, mesmo não tendo um corpo. O corpo é uma necessidade temporária. Na carreira cósmica, iremos aos poucos nos libertando dessa necessidade. Quando vier o fim da vida mortal, não hesites em abandonar esse corpo por uma forma mais própria e bela, para despertar-te nos reinos do Supremo e Imortal, onde não há medo algum, nem tristeza, fome, sede ou morte. Maravilha, né? É muito comum entre leitores do livro Durante de ir aos poucos perdendo o medo da morte, né? E apreciando um pouco mais essa realidade que irá descortinar a nós depois da morte, né? Após a ressurreição. Por quê? Porque nós realmente acreditamos que nós iremos acordar num corpo novo, numa realidade nova, e que todas essas coisas velhas já se passaram. Alguém comentou? O medo, ele faz parte do corpo, dos corpos? O medo é uma herança que nós trazemos da nossa evolução animal. O medo ele foi importante para nos proteger contra os perigos, né? Numa realidade que você tinha a noite e você tinha o predador e somente as pessoas que tinham medo, né, que se protegiam,
O medo foi muito importante, conseguiu se preservar, conseguiu sobreviver. Então, até no processo de evolução e de seleção natural, o medo foi importante porque aqueles que tinham medo sobreviviam e deixavam herança genética. Aqueles que não tinham medo, que eram, vamos dizer assim, inconsequentes e enfrentavam tudo, morriam sem deixar a sua herança genética. Então, o medo foi muito importante nesse processo. Só que hoje a gente tem medo de coisas que não faz sentido. Por exemplo, medo do escuro. Às vezes a pessoa está dentro de casa, com as portas fechadas, durante o dia ela anda e transita pela casa. Mas aí, quando chega de noite, que está tudo escuro, a pessoa tem medo de andar. Ou seja, é um medo que não se justifica. Mas ainda assim, o medo ainda nos preserva. Nos preserva, por exemplo, a não sair qualquer hora ou da noite na rua, corre um risco, às vezes o medo de um assalto, né? O medo ainda é importante, mas porque nós vivemos nessa realidade que estamos cercados de perigos. E o medo nos preserva. Mas isso é material, sim. Isso não tem origem, o medo não tem origem na realidade espiritual. Ele tem origem aqui, no reino material, né? São heranças que nós herdamos da nossa ancestralidade animal. Obrigada. Bom, então esse aqui era o corpo, né? Não tem muito o que falar sobre o corpo, todo mundo conhece o corpo. A mente, o livro durante aqui é o nosso mecanismo de pensar, perceber e sentir. É ali que nós temos a experiência consciente e inconsciente. A inteligência associada à vida emocional, buscando por meio da adoração e da sabedoria, alcançar um nível acima do espírito. Então a mente, ela é material e é totalmente dependente do cérebro. Mas é a mente que consegue tocar, né, a realidade espiritual. Que ela consegue, vamos dizer assim, navegar pela realidade espiritual, pelo nível espiritual, quando ela interage com o espírito. Então ela é material, mas ela tem essa capacidade de interagir com o espiritual. A mente material é a arena dentro da qual as personalidades humanas vivem, são autoconscientes, tomam decisões e escolhem a Deus ou abandonam-o. Eternizam-se ou destroem a si próprios. Tudo está acontecendo ali dentro da mente. A mente é a arena. É ali que acontecem as batalhas internas, entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado, entre escolher fazer a vontade de Deus ou abandonar a vontade de Deus. E é essas escolhas que vão determinar se nós iremos produzir a alma e sobreviver após a morte, ou não iremos produzir essa alma e não iremos sobreviver após a morte. Por quê? Se não existir a alma, no momento da morte seriam só corpo, mente e espírito, mas não produziu a alma. O espírito é um fragmento do Pai Universal, um ser pré-pessoal, não tem personalidade. Ele vem, inclusive, habitar a mente humana exatamente com a intenção de interagir com essa mente e se fusionar com ela em algum momento para adquirir a personalidade. Porque se ele se torna um conosco, ele não tem personalidade, mas ele tem a divindade. Nós temos a personalidade, mas nós não temos a divindade. Então, essa união é que vai fazer de nós um ser divino e vai fazer do ajustador um ser pessoal. Vai fazer ele adquirir personalidade. Então, essa é a intenção do ajustador. Fazer essa parceria com a mente humana e dessa parceria resulta a alma. Como eu disse, a alma é aquele embrião, aquele serzinho novo que está nascendo, que é resultado, que é filha tanto do ajustador quanto da mente, que é o resultado da união entre essas duas realidades. Continuando, a evolução material proveu-vos com uma máquina de vida, que é o vosso corpo. Já falamos sobre ele. O Pai, ele próprio, dotou-vos com uma realidade espiritual, a mais pura conhecida no universo, que é o ajustador. Então, assim, a evolução
nos deu um corpo. O Pai nos deu o ajustador do pensamento. No entanto, nas vossas mãos foi-vos dada uma mente, sujeita às vossas próprias decisões. É por meio dessa mente que vós viveis ou morreis, porque é dentro dela que nós decidimos se vamos viver eternamente ou vamos morrer eternamente. É dentro dessa mente e com essa mente que vós tomais as decisões morais que vos capacitam a alcançar a semelhança com o ajustador, que é a semelhança com Deus. Sabe aquele mandamento, sede perfeitos como eu sou perfeito? Então, isso é que nós devemos buscar, essa semelhança com Deus. E essa mente é o mecanismo que nós ganhamos. O que nós temos mesmo de verdade na vida da nossa realidade, que nós temos que é nosso mesmo? É a vontade, é o livre-arbítrio, é a decisão, a capacidade que nós temos de decidir. É a única coisa que nós temos. O corpo é temporário, transitório, vai morrer, vai voltar vai fazer parte dos elementos químicos da natureza. Vai compor uma árvore, um outro corpo. São átomos e moléculas ali que formam aquele corpo, mas que veio do pó e volta para o pó. Agora, a mente, ela depende do cérebro. Quando morre, também morre a mente. Mas o que nós temos nesse intervalo de vida que nós existimos? Nós temos o direito de escolher, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos a vontade. E é a única coisa que nós podemos dar a Deus, que é dizer assim, olha, você me deu o livre-arbítrio, você me deu o direito de escolher, e com esse direito eu escolho você. Esse é o mais belo que o homem pode produzir. Né? Neemias, Diga. então você está dizendo que fisicamente a mente fica no cérebro, porque Fica ela no depende cérebro. do cérebro. 100% do cérebro. Apesar de que como eu disse, que é como se fosse um software. Imagina que você tem um software no computador. Vamos imaginar que o fio da tomada, ou a bateria, como fonte de energia, seja a vida. A hora que você arrancou da tomada, desliga o software e aquele hardware ali não serve para nada mais. Assim é a vida. Quando a gente morre, você desconectou da tomada, o software deixa de funcionar. Não tem mais energia, não tem mais a vida. Da mesma forma que mesmo que esteja conectado à vida, se você deteriorar o computador, se você vir dar uma marretada no computador aqui, e esse dano for fatal, o hardware deixou de funcionar, o software também deixou de funcionar. Então, a mente, ela depende 100% do cérebro. Se você tem um cérebro que funciona bem, a mente funciona bem. Se o cérebro sofreu algum dano, a mente sofre dano. Entendeu? Mas também vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, a mente mortal é um sistema de intelecto temporário, também temporário, cedido por empréstimo aos seres humanos. Por quê? Porque essa mente é uma doação do Espírito Infinito, que é a mente universal. Ela é o Espírito Infinito que dota as criaturas de mente. E aí tem algumas mentes que elas são mais frágeis, porque o cérebro é mais frágil. Por isso que o processo de evolução humana foi necessário para que surgisse um cérebro que fosse capaz de comportar, de receber uma mente, e que essa mente fosse apta a acessar os 7 espíritos ajudantes da mente. Porque, por exemplo, seres inferiores a nós, como os animais, eles não conseguem acessar os 7. Por quê? Deus não quis dar a eles os 7 espíritos ajudantes da mente? Não, é porque a mente deles não é capaz, não tem capacidade para acessar os 7 espíritos ajudantes da mente. E o ser humano é o único ser mortal que consegue alcançar os 2 últimos, que é a adoração e a sabedoria. É por isso que você nunca vai ver um animal adorando. Agora, se você pega um ser primitivo, ninguém nunca falou nada para ele sobre Deus, aquele ser humano não sabe nada sobre Deus, ele se ajoelha diante do fogo, ele adora as forças da natureza, porque o espírito ajudante da mente, que da adoração, o atrai para que ele provoca nele aquele impulso de adoração.
Por isso que o ser humano é o único que adora, né? Então, assim, a mente é uma dotação do Espírito Infinito, mas ela dota várias realidades de mente. Os animais possuem mente, só que não tem um cérebro funcional capaz de comportar uma mente tão, vamos dizer assim, capacitada a ponto de conseguir acessar as 7 frequências. Então, eu considero a mente como se fosse um aparelhinho de rádio, como se fosse um walkie-talkie. Eles têm seus limites, dependendo do aparelho. Alguns conseguem acessar mais faixas, mais frequências, e outros menos frequências. Mentes pequenas acessam menor faixa de frequência. As mentes mais adaptadas conseguem acessar um maior número de frequências. E é o que acontece com a nossa mente, que consegue acessar todos os 7 circuitos. Diga, Alex. Denis, você deu um exemplo aí fantástico para as pessoas sobre a questão de nossa mente ela ser um equipamento eletrônico. E deu aí o exemplo. Na verdade, é isso. A mente ela funciona como uma parte de uma sintonia, como se fosse uma antena parabólica, tá? Mas para que isso possa acontecer de fato, perfeitamente, todo o corpo em si ele deve estar são. E aí, muitas das vezes, a gente não tem essa perspectiva, a gente começa a degredir o nosso corpo físico, que é justamente onde vai ter nessas dificuldades factuais do funcionamento do corpo. Exemplo, o cara que fuma, a primeira regra de tudo, você tem ideia, a pessoa que fuma, a mente ela fica totalmente absorta, né? Aí você vê a questão de ingestão de alimentos inadequados para fazer a digestão. Então, geralmente, quando a pessoa está com o sistema digestivo afetado, e ela, de cara, eu já posso falar para você de que ela possa perder grande parte da sua faculdade aí mental para criar essa sintonia divina. Então, nessa parte, já que esse mundo pertence aí o príncipe das trevas, é lógico que ele vai usar de toda a estratégia possível para que as pessoas elas possam ter comportamentos errôneos, para justamente a mente ficar danificada e não ter a sintonia diretamente com o Pai, com o Criador. Obrigado, Alex. Eu não vou entrar nesse assunto porque não é o escopo da nossa apresentação, mas uma coisa que eu acredito também é o seguinte, que mente saudável funciona melhor, né? E aí, corpo saudável funciona melhor, mente saudável funciona melhor, né? E eu creio que as drogas realmente prejudicam a mente, interferem na mente, né? A gente sabe que fisicamente o uso de entorpecentes prejudica o funcionamento da mente, deturpa, e aí atrapalha o trabalho do ajustador, então as consequências são terríveis. Não são boas, né? O ideal é que a pessoa tenha uma mente saudável, um corpo saudável. Mas é um assunto, é um tema para um outro momento. Obrigado, Alex, pela participação. Continuando aqui, então, como eu disse, a mente mortal é um sistema de intelecto temporário. Por quê? Porque essa mente nossa aqui, ela está limitada pela capacidade cerebral que nós temos. Então, a nossa mente, ela vai até onde o cérebro permite. Então, seres humanos com um cérebro avantajado, um cérebro mais funcional, vai ter uma mente melhor, uma mente mais funcional. É natural que seja assim. Uma pessoa que nasce com algum problema no cérebro, às vezes uma parte do cérebro não funciona, vai ter uma mente que vai ter problema. Então, assim, a mente ela é totalmente dependente do cérebro. Às vezes um acidente, a pessoa tinha uma mente normal, um cérebro normal, dentro da normalidade, que eu digo, dentro do que é, né, mais comum. Sofre um acidente, tem uma pancada na cabeça, sofre um problema de uma parte no cérebro, vai ter problema mental. Então, tudo isso é porque a mente depende mesmo do mecanismo físico, que é o cérebro. Então, quando a gente tiver um corpo novo nos mundos das mansões, naturalmente que a gente vai ter um cérebro 2.0 e a gente vai ter também uma mente 2.0.
A gente vai ser muito mais capaz, né? Nossa capacidade mental. Então, assim, a mente é um sistema de intelecto temporário cedido por empréstimo aos seres humanos para uso durante o período da vida material. E da forma pela qual usam essa mente, estão aceitando ou rejeitando o potencial de existência eterna. Aí o segredo está ali, por isso que a mente é a arena da escolha. Porque de acordo com que a gente usa a mente, nós estamos aceitando ou rejeitando a vida eterna. A mente é praticamente tudo que vós tendes da realidade do universo, que é submissível à vossa vontade. Então, assim, o que nós temos é isso, é a mente. E muitas pessoas se entopem de ou alimentos, né, como o Alex mencionou, alimentos que são prejudiciais, às vezes drogas, né, e deturpa a mente, atrapalha o trabalho do ajustador. Então, nós temos que se atentar para esse detalhe aí, né? Detalhe que é detalhe importantíssimo. Continuando. Elias, completando do Alex, eu acho, né? Eu não sei se o livro fala isso, mas eu acho que também o que nós assistimos, o que nós lemos, isso Sim, interfere, né? Com certeza. Você está alimentando a sua mente de quê? Qual alimento que você está dando à sua mente, né? Tudo isso interfere também. A mente é um instrumento cósmico no qual a vontade humana pode tocar as dissonâncias da destruição ou no qual essa mesma vontade humana pode trazer o tom das melodias sutis de identificação com Deus e da consequente sobrevivência eterna. Então, o que nós vamos tocar na nossa mente? É um instrumento. Nós vamos tocar o quê? Nós vamos tocar as dissonâncias da destruição, utilizar essa mente para o mal, ou vamos tocar as melodias da identificação com Deus? Vamos escolher o caminho do bem, né? O ajustador outorgado como dádiva ao homem, em última análise, é impermeável ao mal. O ajustador ele está imune ao mal. Ele não é tocado pelo mal. Ele não, essa realidade não... Por isso que é impermeável. Essa realidade não toca o ajustador. E incapaz do pecado. Mas a mente mortal pode, na verdade, ser torcida, distorcida e transformar-se no mal e no horrendo, por meio de maquinações pecaminosas de uma vontade humana perversa e egoísta. Da mesma forma, pode essa mente tornar-se nobre, bela, verdadeira e boa, e grande, na verdade, de acordo com a vontade iluminada pelo espírito de um ser humano sabedor de Deus. Depende tudo do que nós vamos fazer com a nossa mente. E agora vamos para o espírito divino que reside na mente do homem, o ajustador do pensamento. Como eu disse, esse espírito é imortal, é pré-pessoal, não é uma personalidade. Se bem que esteja destinado a transformar-se em uma parte da personalidade da criatura mortal, quando da sua sobrevivência. Então, assim, quando chega no momento adequado, lembra que eu falei do corpo e da mente? Quando essa mente está apta, assim como a mente é dependente do cérebro, o ajustador depende de uma mente apta a fazer escolhas. Tem que ser uma mente que seja capaz de fazer escolhas. Primeiro, ela tem que acessar os 7 espíritos ajudantes da mente. Isso é pré-requisito. Depois, essa mente tem que ser apta a fazer escolhas. Escolher o que é certo e o que é errado. Porque são nas escolhas morais que o ajustador atua. Então, quando isso acontece, o ajustador vem e vai habitar aquela mente. Embora o Pai Universal resida pessoalmente no paraíso, no centro mesmo dos universos, ele está presente, de fato, também nos mundos do espaço, nas mentes dos seus incontáveis filhos do tempo, pois ele reside neles sob a forma dos monitores misteriosos. Então, o Pai Universal está no paraíso? Está, mas uma centelha dele, um fragmento dele, um pedacinho desse Deus, do Pai Universal, ele outorga e vai residir na mente de cada criatura aí espalhadas pelos universos afora. Aqui no nosso planeta, Urântia, todos os seres humanos dotados de mente normal, apta a fazer escolhas morais, recebem o ajustador. Todos. Isso passou a acontecer de Pentecostes para cá. Depois da outorga do Filho do Paraíso, da vinda de Jesus, os planetas recebem esse presente, né? Todas as pessoas passam a receber o ajustador.
Então, assim, ó, tendo comandado ao homem que seja perfeito, como ele próprio é perfeito, Deus desceu, sob a forma do ajustador, para tornar-se cúmplice experiencial com o homem, na realização do destino superno que foi assim ordenado. O fragmento de Deus, que reside na mente do homem, é a garantia absoluta e restrita de que o homem pode encontrar o Pai Universal por meio da sua conexão com esse ajustador divino, que veio de Deus para estar com o homem e torná-lo um filho, ainda nos dias da carne. Então, assim, o Pai se fragmentou em infinitos, como estava conversando no início da aula, o Henrique até comentou que não sabemos a quantidade de ajustadores do pensamento. É um número que só Deus tem esse conhecimento. Mas ele se fragmentou nessas pequenas partículas, e cada uma dessas partículas está na mente de um ser, uma criatura humana, vivendo em algum planeta aí, espalhado pelo espaço. E todas essas criaturas estão vivendo suas experiências e compartilhando com Deus. Deus se tornou cúmplice dessa experiência. E ele absorve todas essas experiências. Porque Deus está vivendo a experiência da imperfeição. Que também eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, em resumo, a mente é a vossa embarcação. O ajustador é o vosso piloto. E a vontade humana é o capitão. Então, quem é que manda no barco? Quem manda no barco é o capitão. O mestre desse barco mortal deveria ter a sabedoria de confiar no piloto divino para guiar a alma em ascensão até os portos moronciais da sobrevivência eterna. Então, assim, a mente humana deveria confiar nesse espírito divino para que ele possa nos pilotar, nos guiar até os portos moronciais da sobrevivência eterna. Isso depende do consentimento humano, apenas com o nosso consentimento. O ajustador pode fazer isso. Bom, como eu disse, quarto nível da realidade humana é a alma. A alma é aquela aquisição experiencial, é aquele resultado da interação entre o espírito e a mente. Né? À medida que a criatura mortal escolhe cumprir a vontade do Pai dos Céus, assim o espírito que reside no homem torna-se o pai de uma nova realidade na experiência humana. A mente mortal e material é a mãe dessa mesma realidade emergente, como eu disse anteriormente. A substância dessa nova realidade não é nem material, nem espiritual, é moroncial. E é essa alma que está destinada a sobreviver à morte. Porque quando acontece a morte, né, morre o corpo, morre a mente, o ajustador volta para o pai, sobra o quê? Sobra a alma. E se não tiver alma? Não sobra nada. Não é? Então a alma é a parte do homem que reflete o eu, que discerne a verdade, percebe a parte espiritual do homem. E para sempre, que eleva o ser humano acima do nível do mundo animal. Durante a vida na carne, a alma em evolução está capacitada a reforçar as decisões supramaterial da mente mortal. A alma, sendo supramaterial, não funciona por si mesma no nível material da experiência humana. Nem pode essa alma subespiritual, porque é supramaterial, está acima do material, abaixo do espiritual. Nem pode, sem a colaboração de algum espírito da deidade, como ajustador, funcionar acima do nível moroncial. Então, assim, precisa do ajustador para que ela continue evoluindo. A alma não toma decisões finais. Isso é função da mente. Até que a morte ou o translado separe da ligação material. Por quê? O livro diz que a alma é um embrião. Então, assim, essa alma não está apta a fazer escolhas, porque ela está em formação, está sendo gerada ainda. Aqui embaixo diz assim, ó, a alma é o embrião do futuro veículo moroncial de identidade da personalidade. Então, haverá um momento que a alma será o que nós seremos a alma. Mas, nesse momento, as nossas decisões são tomadas pela mente. E é necessário que comece a haver essa transferência de identidade. Haverá um momento que a nossa identidade estará repousando sobre a alma. Hoje está repousando sobre a mente. Como que isso acontece? Né? O ajustador do pensamento está empenhado em um esforço constante em espiritualizar a vossa mente, em fazer evoluir a vossa alma moroncial,
mas vós próprios permaneceis quase completamente inconscientes dessa ministração interior. Então, a evolução da alma, o surgimento e o crescimento dessa alma indica o grau e a profundidade na mestria dos círculos. De acordo com que a gente vai ampliando, né, ou aprofundando na mestria dos círculos, 7 círculos psíquicos, que será tratado na próxima aula, essa alma vai crescendo, vai evoluindo e vai ganhando forma. Por isso que ela é um embrião, está em formação. Então, o primeiro momento aqui, espírito e mente ainda não se tocaram, né? A partir do momento que começa a convergir essa interação, aí forma a alma e vai evoluindo, né? Até que no momento que ocorre a fusão, ajustador e mente se tornam um só. O ser humano, né, fusiona com a nossa personalidade. A alma, ela é moroncial, né? Que a morôncia, que é morôncia? É um termo que designa um vasto nível que interpola entre o material e o espiritual. Pode designar realidades pessoais ou impessoais, energias vivas ou não viventes. Os elos do tecido moroncial são espirituais e a sua trama é física. Então é interessante isso aqui. Eu peguei esse tear aqui, a foto desse tear, porque é como se a trama fosse física, mas o ajustador vem, né? A pessoa aqui seria na figura do o ajustador, né? Ela vem e insere informações aqui. E o resultado disso, esse tapete aqui, ó, o resultado disso é o resultado da trama física com o trabalho do tecelão aqui, da pessoa que está manobrando. Então, o ajustador, o que ele faz? Ele pega as nossas experiências do dia a dia. O livro diz que ele faz isso durante a noite, durante o sono. E ele registra aquelas experiências que têm valor espiritual na nossa alma. Então, a nossa alma é um registro de informações. Né? A nossa alma é como se fosse um arquivo de informações, que nesse arquivo constam todas as nossas experiências de valor espiritual. Porque quando ocorrer a morte, é esse registro que será utilizado para que a gente possa ser ressuscitado. Né? Diz o livro, ó, a mente material do homem mortal é o tear cósmico, em que se embasam os tecidos moronciais, sobre os quais, ou seja, nesses tecidos moronciais, o ajustador do pensamento tece os modelos espirituais de um caráter universal. Ele que registra, que tem os valores permanentes e as significações divinas, uma alma sobrevivente, de destino último, com uma carreira infindável, um finalitor em potencial. Tá, tudo começa aqui, com essas informações, com esse registro. E a personalidade? Personalidade, daria para a gente ficar uma semana falando sobre isso, né? Então, não faz parte dessa apresentação falar, entrar em pormenores sobre a personalidade. Mas o que é personalidade, o que não é personalidade? O livro Durante não responde claramente sobre a personalidade, e a gente tem algumas informações, mas não dá para saber tudo sobre a personalidade. O livro diz que a personalidade do homem não é o corpo, não é a mente, não é o espírito, não é a alma. A personalidade é a única realidade invariável em meio a uma experiência constantemente mutável da criatura. A criatura está num processo de mutação. Nós somos seres evolucionários, estamos mudando a cada dia. Mudamos o corpo, mudamos o pensamento, né? Mudamos a alma, porque a alma está em construção e sendo gerada. O ajustador também adquire experiência, o ajustador também muda. Mas o que não muda no processo? A personalidade. A personalidade é imutável, né? E é ela que unifica todos os outros fatores associados da individualidade. Então, eu fiz esse desenho aqui como se fosse o corpo. Dentro desse corpo nós temos mente, espírito e alma. E o que coordena tudo isso? A personalidade. A personalidade é única, ou seja, não existem personalidades iguais. Pode até alguma semelhança, mas iguais não existe. Então, é absolutamente única. Ela é única no tempo, no espaço, ela é única na eternidade, é única no paraíso,
é única quando outorgada, ou seja, já veio única do Pai, o Pai já outorgou aquela personalidade para aquela pessoa, para aquele indivíduo, aquela criatura, já sendo única. Não há duplicatas. E é única durante cada momento da existência, e é única até mesmo em relação a Deus. Então, a personalidade é diretamente sensível à presença de outra personalidade, ou seja, personalidade se relaciona com personalidade. Eu coloquei esse slide aqui, tentando transmitir o que eu penso de personalidade, né? O livro Durante o que eu consegui, né, compreender da leitura. Então, assim, imagina um automóvel não personalizado. Você vai num pátio de fábrica, você olha assim, tudo igual. Você não sabe qual é qual. São todos iguais, né? Com exceção do chassi, vamos esquecer essa questão, o chassi tem um registro ali, né, que é único. Mas se olhou aquele monte de carro, você não sabe de que carro é aquele. Ou seja, é um carro não personalizado. Agora, vamos imaginar que você personaliza aquele carro. Quando você personaliza o carro, você não pode ter aquele monte de carro, você bateu o olho e você já identifica qual é o carro que você está procurando, porque ele possui um conjunto de características que são únicas. Já o não personalizado, não. São todos iguais. Não tem características que os diferenciam. Então, eu entendo que personalidade humana é algo assim. É algo que faz de mim uma pessoa totalmente diferente de outra pessoa. E que eu não serei confundido, você não será confundido, ninguém será confundido em momento algum no universo. Será identificado. As personalidades podem ser semelhantes, mas nunca são iguais. Pessoas de um dado arquétipo, série, tipo ou ordem podem parecer-se umas às outras. De fato, se parecem, mas nunca são idênticas. A personalidade é aquele aspecto que nós conhecemos de um indivíduo e que nos capacita a identificar esse ser em qualquer tempo futuro, a despeito da natureza, da extensão das mudanças na sua forma, na sua mente ou no seu estado espiritual. Não importa o que a pessoa evoluiu e cresceu e mudou, pode ter uma forma totalmente diferente do que era antes, mas essa pessoa é identificada pela personalidade. Né? Então, a personalidade é aquela parte em qualquer indivíduo que nos capacita a reconhecer e identificar com segurança aquela pessoa como sendo a que era por nós conhecida anteriormente. Não importa o quanto ela haja mudado, por causa das modificações do veículo de expressão e manifestação da sua personalidade. Eu costumo também dar um exemplo de que eu considero que a personalidade como se fosse um DNA cósmico. Porque o que é o nosso DNA físico, material? Não é aquilo que nos identifica? Se você pegar, por exemplo, dois gêmeos univitelinos, eles podem ser muito semelhantes fisicamente, mas na hora que você faz o exame de DNA, você vai ver que eles são distintos. E o ser humano pode ser identificado pelo DNA, com 99,9% de certeza. Né? Isso falando dos nossos exames de DNA atuais. Mas, assim, imagina que a personalidade fosse aquele código cósmico que Deus nos deu, que nos identifica, que faz de nós ser X e não Y, em nenhum momento. Então, por isso que eu chamo de personalidade como se fosse o DNA cósmico. Esse termo não existe no livro de Durante. Eu utilizo esse termo apenas para explicar esse parágrafo aqui que diz que é isso que nos identifica em qualquer momento. Né? Pode ser que seja uma comparação equivocada. Quero deixar claro que é uma interpretação minha. E por que não é simples falar de personalidade? Olha só o que o texto diz. Fala assim, a personalidade humana é uma imagem, uma sombra tempo-espacial projetada pela personalidade criadora divina. Nenhum fato pode jamais ser adequadamente compreendido por exame da sua sombra. Então, ou seja, a nossa personalidade, que é a personalidade humana, é uma projeção da personalidade do Pai Universal. E ele projeta a sua personalidade em nós. É por isso que diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Tem a ver com o corpo. Nós somos imagem e semelhança de Deus por conta da personalidade. Porque a nossa personalidade é uma projeção da personalidade de quem nos criou. Né? E se nós somos essa sombra, a gente nunca vai conseguir entender a personalidade, porque nós estamos estudando a sombra
E talvez a melhor maneira de compreender a personalidade seria estudando a personalidade divina, a personalidade de Deus. Ela não é a sombra, ela é a personalidade que projetou essa sombra. Mas quem somos nós para compreender a personalidade de Deus? Então, a personalidade é um dos mistérios não resolvidos dos universos. Somos capazes de formular conceitos adequados acerca dos fatores que entram na composição de várias ordens e níveis de personalidade, mas não compreendemos totalmente a natureza real da personalidade em si mesma. Então, se os reveladores estão falando isso, né, como é que nós vamos entender personalidade? Né? Então, antes de encerrar o nosso assunto, só queria fazer um exercício rápido para a gente entender o porquê de tudo isso. Porque, somos corpo, mente, espírito, o espírito, o agitador vem, gera alma, personalidade integra todos esses fatores, essa soma de realidades pode sobreviver à morte ou não. Por que tudo isso? O que Deus quer com isso? Por que nós estamos aqui? Né? Então, só fazendo um resumo sobre isso, o que eu entendo disso tudo é que Deus, em algum momento, decidiu viver a experiência da imperfeição, porque Ele já tinha a experiência da perfeição. E existe uma diferença entre você conhecer. Deus é onisciente e conhece todas as coisas, mas uma coisa é você conhecer, outra coisa é você experienciar. Aquela frase famosa do filme Matrix que diz assim: existe uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Né? Então, Deus queria percorrer o caminho, fazer o caminho inverso, né? Partindo da imperfeição para a perfeição, porque Ele havia criado já um universo perfeito de Avona, 1 bilhão de mundos perfeitos, com suas criaturas perfeitas, o mal não existe, todos amam a Deus, ninguém erra. Tá, beleza. Mas e se o mal fosse uma possibilidade? E se o mal existisse? Será que todas as criaturas escolheriam a Deus? É isso que Deus fez. Eu vou criar universos imperfeitos e eu quero ver quais dessas criaturas vão escolher a mim, por livre e espontânea vontade, num ambiente em que existe a escolha entre o bem e o mal e que eles possam me escolher ou não. E é por isso, então, que Deus cria os filhos criadores, os Micaéis. Porque o Pai, ele está num nível de perfeição tão absoluto, esse nível, que qualquer universo que Deus criasse, Ele próprio, seria perfeito. Não tinha como ser diferente. Não há nada que Deus faça que não seja perfeito. Então, Ele criou os Micaéis. E os Micaéis são perfeitos criadores de universos imperfeitos. Foram feitos para isso. Sua função é criar um universo imperfeito. É começar do zero. E é por isso que os universos foram criados. Então, universos são criados a partir da energia pura. Nuvens de gás dão origem a nebulosas. Essas nebulosas geram estrelas. Essas estrelas geram planetas. E esses planetas, em algum momento, recebem a vida, se eles forem adequados para isso. E essa vida evolui até surgir um sistema vivo de energia que possua o dom da mente. E esse dom da mente é acessar os 7 espíritos ajudantes da mente. E que essa mente seja autoconsciente e que seja apta a receber a personalidade. E aí ela se torna um ser humano. E quando o ser humano atinge a idade da escolha moral, quando ela atinge o discernimento entre o bem e o mal, então Deus vem habitar essa mente para espiritualizá-la. E assim poder gerar alma. Essa alma é aquela realidade capaz de sobreviver à morte. Essa alma imortal será o veículo humano da sua carreira cósmica, desde Urântia até o paraíso. E nesse processo, Deus absorve então as experiências desse ser humano em evolução e Ele lhe oferece algo em troca. Deus oferece: você me dá a sua experiência, eu vou viver essa realidade com você e eu te dou a oportunidade de se tornar eterno comigo. Então, isso é o propósito da existência dos universos imperfeitos. Deus absorve toda essa experiência. E quando Ele completar tudo, quando todas as experiências forem vividas, quando os 7 superuniversos tiverem alcançado a perfeição, então esse universo irá transcender o espaço-tempo, o mal não existirá mais e o grande universo será perfeito como Avona. Nós estamos no meio do processo, né? Então, tudo começou aí, começou assim. Quais são os pré-requisitos? Né?
Por exemplo, há 1 trilhão de anos surgiu Andronova, há 500 bilhões de anos nasceu a primeira estrela, esse foi o processo. Há 400 bilhões de anos, Micael escolheu Andronova para construir seu universo. Há 300 bilhões de anos, Nébadon foi registrado em Verso. Há 200 bilhões de anos, nascem os primeiros planetas adequados à vida. Há 6 bilhões de anos, surgiu a nossa estrela. Há 4 bilhões e meio de anos, nasceu o nosso planeta. Há 1 bilhão de anos, esse planeta foi registrado em Nébadon. Há 550 milhões de anos, a vida foi implantada aqui em Urântia. E há 1 milhão de anos, nasceu o primeiro ser com dom da mente, que conseguiu acessar os 7 espíritos ajudantes da mente. Ele recebeu uma personalidade. Entendeu? Recebeu a personalidade e se tornou o primeiro ser humano da Terra. E de lá para cá, o processo continua. Cada um de nós, cada um de vocês, foi gerado. Recebeu o ajustador do pensamento, e em algum momento teve que fazer a escolha moral, né? E aí recebeu o ajustador, gerou a sua alma. Tudo é um processo. E qual é a meta de cada um de nós? Qual a sua meta, a minha meta? Qual é a nossa meta? Alcançar o corpo da finalidade. Tudo faz parte desse processo. Então, eu quero falar rapidinho só sobre essa questão dos pré-requisitos, porque quais são os pré-requisitos para se ter um corpo? Para se ter um corpo, você precisa, primeiro, você tem que existir. É necessário um mundo habitável, e aí essa coluna da esquerda aqui mostrou que o nosso planeta é habitável. É necessário que exista uma raça humana, ou seja, nasceu já, nós temos a raça humana no nosso planeta. E para que eu, você e cada um de nós pudesse nascer, foi necessária a concepção, a gestação e o nascimento. Pronto, nasceu, está ali o corpo. Esse corpo vai crescer, né? Naturalmente. Mas os pré-requisitos para o surgimento do corpo são esses. E quais os pré-requisitos para o surgimento da mente? Vamos ver? Para que a mente funcione, tem que ter um cérebro que funcione. Esse é o pré-requisito da mente, só isso. O livro diz assim, ó, o dom subsequente da mente é uma dádiva dos espíritos ajudantes da mente, de acordo com a capacidade inata do cérebro. Então, assim, a mente funciona, depende da capacidade do cérebro. Qual a capacidade da mente? Se o cérebro é funcional, a mente é funcional. A mente, ainda que não seja proveniente da evolução física, é integralmente dependente da capacidade do cérebro. Se o cérebro funciona, a mente funciona. Você acha que uma criança que nasce, por exemplo, com um problema fatal, nasce sem cérebro ou com um cérebro deficiente, ela não vai ter uma mente funcional. Agora, quem é que sabe dessas coisas? Quem é que pode decidir, olha, funciona ou não funciona? Os criadores é que sabem. Só Deus sabe. Aquele que é funcional, aquele que não é funcional. Às vezes, interagir com o mundo exterior não quer dizer que a mente não seja funcional. Por exemplo, existem casos de pessoas que não conseguem interagir, às vezes está numa cama, não interage, mas dentro de si ela tem consciência de tudo. Então, nós não sabemos aonde que nós temos ali uma pessoa de mente funcional ou não. Só o Pai sabe. O ajustador, com certeza, sabe, porque ele depende disso, né? Então, seguindo aqui, a morte mental, eu estou falando disso por quê? Porque o livro fala da morte mental. Então, eu entendo que se uma pessoa sofre um acidente e a mente deixa de funcionar, essa pessoa morre, mentalmente ela está morta, então acontece também no nascimento. Se uma pessoa nasce sem cérebro, não vai ter mente, naturalmente, né? Então, assim, a morte mental ou intelectual, o livro de Urântia fala sobre esse tipo de morte. Quando os circuitos vitais da administração ajudante mais elevada são interrompidos por meio de aberrações do intelecto ou por causa de uma destruição parcial do mecanismo do cérebro, e se essas condições ultrapassarem certo ponto crítico de irreparabilidade, o ajustador residente é imediatamente liberado para partir para o divino. O livro de Urântia diz assim: se uma mente não faz escolhas morais, se em algum momento essa capacidade mental é interrompida por um acidente ou por uma doença, o ajustador vai embora. Aquela mente não faz mais escolhas, para ele não faz sentido continuar ali.
O ajustador, ele utiliza as escolhas morais da mente para registrar os valores espirituais na alma. Se essa mente não tem mais essa funcionalidade, o ajustador vai embora. E da mesma forma, o ajustador também espera que uma mente... Não vou fazer spoiler, vamos para o próximo, né? Vou chegar aqui embaixo no ajustador. Falar um pouco da personalidade, porque a personalidade, ela antecede o ajustador. Por isso que eu coloquei aqui a personalidade, nessa cronologia de eventos, coloquei antes do espírito, porque a personalidade chega antes do espírito. Vamos lá. A personalidade é potencial em todas as criaturas que possuem o dom da mente. Então, assim, se a criatura possui o dom da mente, o que é o dom da mente? Capacidade de sintonizar com os 7 espíritos ajudantes da mente. Esse é o dom da mente. Nós estamos falando de dom da mente, estamos falando daqui, do espírito da adoração e sabedoria, que é diferente no ser humano. Os animais não possuem. Então, assim, a mente é potencial. Quem é que tem a potencialidade de receber a mente? Não, a personalidade. Quem tem potencialidade de receber a personalidade? Todas as criaturas que possuem o dom da mente e que possuam um mínimo de autoconsciência. Então, assim, a personalidade é potencial naquelas pessoas que possuem o dom da mente, que variando desde um mínimo de autoconsciência até o máximo de consciência. Então, nós temos ali uma faixa de realidade que a personalidade pode ser outorgada. A personalidade não será outorgada a uma criatura que não tenha autoconsciência. A personalidade só será outorgada a uma criatura que possui o mínimo de autoconsciência. Né? Então, a personalidade é um nível de realidade deificada e varia, partindo do nível mortal e intermediário, de atividade mental mais elevada, ou seja, não é qualquer nível animal que ela vai ser outorgada. É aqueles que possuem atividade mental mais elevada, ou seja, de adoração e de sabedoria. Somente os seres humanos recebem personalidade. Passando pelos níveis mononciais, espirituais, indo até a realização do status de finalidade da personalidade. Né? Então, assim, para a personalidade ser outorgada a uma criatura, quais são os pré-requisitos? O mínimo de autoconsciência e o dom da mente. Tanto que o primeiro casal, o primeiro ser humano que recebeu personalidade aqui em Urântia foi Andon e Fonta. E por que eles receberam personalidade? Porque eles foram reconhecidos como o primeiro casal humano. Por quê? Porque eles conseguiram acessar os 7 espíritos ajudantes da mente. Sem isso, eles não receberiam. Né? Continuando. Para que o espírito venha até o ser humano, qual o pré-requisito? A escolha moral. Antes disso acontecer, o espírito não vem. Porque o livro diz assim, embora se voluntariem para o serviço, tão logo as previsões da personalidade sejam transmitidas a diviniton, ou seja, a criatura já recebeu a personalidade. Isso foi registrado. Os ajustadores já se voluntariam. Mas os ajustadores não se comprometem de fato antes que o sujeito humano tome a sua primeira decisão moral de personalidade. Então, assim, enquanto ele não faz a sua primeira escolha moral, ele não vem. Os ajustadores chegam aos seus sujeitos humanos em Urântia comumente um pouco antes do 6º aniversário deles. Na geração atual, isso estava sendo dito em 1934, não sei se isso mudou, mas eles dizem que é no dia 2134 da vida. A escolha moral é acompanhada usualmente por conflitos morais maiores ou menores. Ou seja, existe um conflito ali entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o egoísmo e o altruísmo. Uma criança está ali e fala assim, aí, eu roubo esse carrinho não é meu. Ele está já decidindo ele sabe que é errado, aí ele olha de lado, resolve roubar. Ou olha e diz, não vou entregar para o dono. Ali ele já está tendo um dilema, já está tendo um conflito ali, conflitos morais. Pode ser conflitos maiores ou menores, mas são conflitos morais. E esse conflito na mente da criança é que
é que define ali se ele fez a sua escolha moral ou não. É o conflito entre o egoísmo, né, a premência do egoísmo e os impulsos do altruísmo. E aí, a alma. Quais são os pré-requisitos da alma? A alma do homem é uma aquisição experiencial. À medida que uma criatura mortal escolhe cumprir a vontade do Pai dos céus. Esse é o pré-requisito. Assim, o espírito que reside no homem torna-se o pai de uma nova realidade na experiência humana. A mente mortal e material é a mãe. Então, nós temos essa criatura decidiu, escolheu cumprir a vontade do Pai nos céus, surge a alma. Então, esse é o pré-requisito. O resultado inevitável dessa espiritualização, né, isso que é a espiritualização da mente do humano. A espiritualização contratual da mente humana é o nascimento gradual de uma alma, fruto nascido de uma mente ajudante, dominada pela vontade humana que almeja conhecer a Deus. Por isso que temos aquela frase, Jesus disse assim, desculpa, não sei se foi Jesus, mas tem uma frase no livro Durante que diz assim, que o fato do homem querer conhecer Deus significa que ele já o encontrou. Por quê? A vontade humana que almeja conhecer Deus já é o nascimento da alma, né? Trabalhando em ligação com as forças espirituais do universo que estão sob o supercontrole de um fragmento real do próprio Deus de toda a criação, um monitor misterioso. Então, resumindo, o ser humano nasce com um corpo físico. Se o cérebro é funcional, recebe o dom da mente, que é a atuação dos 7 espíritos ajudantes da mente. Quando adquire um mínimo de autoconsciência, o Pai outorga a personalidade. Quando essa mente é apta a fazer escolhas morais, recebe o espírito, que é o ajustador do pensamento. Quando escolhe fazer a vontade do Pai, da união entre mente e espírito, gera alma. Quando, após a morte, um novo corpo é construído, dotado de uma mente superior, o espírito retorna, a alma é reintegrada e a personalidade se manifesta novamente. E aí segue a carreira cósmica. Na carreira cósmica, ao partir de Salvington, torna-se espírito de primeira etapa. E ao chegar ao paraíso, é integrado ao corpo da finalidade. Muito obrigado a todos vocês pela paciência. Desculpa por ter estourado o tempo. Muito obrigado. Estou aberto aí, quem quiser comentar, fazer perguntas. Maravilha. Obrigada. Obrigado, Neemias. Obrigado, Neemias. Muito legal. Muito obrigado. Aula maravilhosa. Boa, profunda, riquíssima. Falo tanto que a boca seca, né? Toma aguinha. Vamos lá, pessoal. Agora pode perguntar. Eu acabei não dando mais tempo, intervalos, porque eu sabia que eu estava atrasado e o tempo ia estourar. Assim, eu vou acelerar aqui. Neemias, eu queria falar a respeito daquela participação que eu ia fazer, a respeito do absonito. Os seres humanos, eles são finitos, mas quando eles se fazem a fusão com o espírito, eles se tornam absonitos? Isso acontece? Eu não entendo dessa forma. Continua sendo finito, porque o finito é aquela criatura que tem uma origem no tempo. Todos que têm uma origem no tempo, ele é finito. O absonito é aquele que transcende o espaço-tempo. Então, se algum dia, né, nós conseguirmos transcender o espaço-tempo, aí a gente passa a ser absonito. Mas eu não entendo que isso aconteça com a fusão. Ah, tá. Então, chegando, por exemplo, em Avona, aconteceria? Eu também entendo que não. Eu acho que aconteceria, por exemplo, num caso de trinitarização, em que a criatura é abraçada pela Trindade. Aí eu até entendo que ele pode transcender o tempo, mas eu acho que um finalitor, ele não transcende o tempo. Um finalitor, ele continua no tempo. O finalitor, ele ainda está ali, limitado, o tempo passa para ele. Eu entendo assim. Mas, não sei, diga aí, Henrique, o que você acha? Eu não tenho certeza. Na verdade, a nossa jornada aqui, segundo o que está revelado no livro de Durante,
termina ali no nosso estágio de finalitura e quando o Supremo estiver completo. É lógico que a nossa vida não acaba, a gente continua e vai ter, com certeza, outras experiências. Os reveladores, eles especulam, nós estamos falando que os reveladores especulam que todos os finalitores, depois que todos os superuniversos tiverem alcançado luz e vida, ou seja, sejam perfeitos, os finalitores teriam um papel a ser desempenhado nos quatro anéis exteriores, os espaços exteriores. Mas isso é uma especulação. Então, se isso de fato acontecer, nós teríamos então uma oportunidade de experiência, de transcendência do tempo e espaço. Então, isso é o que está no livro. Pessoalmente, para mim faz sentido que isso seja o que vai acontecer, porque nós estamos agora vivendo essa experiência finita. A dúvida dos reveladores é porque a transcendência do tempo e do espaço seria uma experiência de seres derivados e não seres criados. E nós para sempre seremos seres criados. É por isso que os reveladores têm essa dúvida. Mas eu acho que, de outro lado, não faz sentido a gente conquistar, vamos dizer, a eternidade, a imortalidade, que é alcançado dentro do ambiente finito através da nossa fusão com o ajustador do pensamento e até chegarmos no corpo de finalidade. Então, esse é o estágio de finalidade dentro do tempo finito. Essa experiência ela só vai ser completa se nós pudermos alcançar a realidade última de Deus, a realidade que transcende essa ultimidade, que seria ali no absoluto. Então, para que a gente pudesse, de fato, desfrutar da infinitude, da vida eterna de Deus e participar com Ele no ambiente absoluto, nós teríamos que viver essa experiência de transcendência do tempo e do espaço. Então, para mim, faz todo sentido que isso aconteça, mas isso não está escrito no livro de Urântia. Especula-se que a gente vai viver essa experiência, mas não temos certeza. A outra coisa é que quando a gente chega no corpo de finalidade, que é quando nós chegamos no paraíso, nós somos um espírito de sexto estágio. E para estar completos, nós teríamos que viver o sétimo estágio. Então, essa é mais uma razão que o pessoal especula que a gente estaria participando dessa experiência dos anéis exteriores, que é quando a gente viveria essa experiência de transcendência do tempo e espaço, portanto, a experiência do absoluto. Sem dar spoiler, na quarta-feira que vem eu vou falar um pouquinho disso daí também. Convido vocês a participar. Henrique, chegando ao paraíso como finalitores, já não estaríamos fora do tempo e espaço? Não seria isso uma certa transcendência? Porque lá no paraíso não tem, o tempo e espaço não existem, né? E, então, se chegamos a ser finalitores, não existe aí um quê de razão para dizer que já foi, em certa forma, transcendido o tempo e espaço? Eu não entendo assim, porque assim, nós somos seres finitos, estamos vivendo uma experiência finita e estamos presos a este tempo e espaço. Ou seja, chegar no paraíso e estar no paraíso não significa estar no ambiente, na realidade absoluta do Pai. Nós chegamos até o paraíso, que é um ambiente absoluto, mas não significa que o nosso ser deixou de pensar com as medidas do tempo.
Na nossa mente vai continuar ainda persistindo a ideia de começo, meio e fim. É essa forma que eu entendo. E eu acho que para a gente escapar disso, nós temos que viver essa experiência de transcendência do tempo e espaço. Na semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais disso daí. Mas... Agora uma coisa que não é conjectura é que os 7 superuniversos irão transcender o tempo e espaço. Sim. Isso é só, não discordando do que você disse, Henrique, eu só estou ressaltando isso, por quê? Porque é possível que quando os 7 superuniversos transcendam o tempo e espaço, a nossa origem também irá transcender o tempo e espaço. Não é? Porque nós nascemos aqui dentro de um universo condicionado ao tempo e espaço. Quando esse universo transcender o tempo e espaço, ou seja, imagina, o universo, em algum momento, ele deixará de ter origem, porque ele agora terá transcendido o tempo e espaço. Então, assim, nós também, em tese, transcenderíamos o tempo e espaço nesse momento. Pode ser. Mas, assim, tudo isso que nós estamos falando aqui... É viagem. Porque não está lá no livro. Assim, são entendimentos pessoais. Por exemplo, a Vona é um universo perfeito. É perfeito e, portanto, participa da eternidade. Mas eternidade não quer dizer infinitude, que é outra coisa. Então, a eternidade pode ser uma coisa sem fim, mas ela pode ter começo, que é o caso de Avona. Avona foi criada, é um universo perfeito. Então, ela é eterna, mas a Avona, diferentemente da Ilha do Paraíso, não participa do ambiente absoluto. Não faz parte da absolutez. Tanto que lá tem tempo. Tanto que lá tem tempo. Então, assim, quando Deus conjecturou o finito, a gente tem que pensar o ambiente do eu sou é o ambiente absoluto. O que é esse ambiente absoluto? É um ambiente de realidade máxima. É a realidade do eu sou. Ali não tem tempo e não tem espaço. É de uma forma tal que, assim, eu costumo chamar do tudo e do nada. Porque a gente não tem nenhuma referência ali. Assim, não é um espaço, eu chamo de espaço porque é a única maneira da gente definir um ambiente, assim, fala assim, olha, você imagina uma coisa sem começo e sem fim, uma coisa que fosse geográfica, vamos dizer, sem começo e sem fim, que é um ambiente dominado por Deus. Ele preenche essa realidade absoluta, ali só existe ele. Então, para chegar nesse nível que nós estamos aqui, vamos pensar assim, ele teve que furar, fazer um furo ali, fazer uma janela. E antes de chegar no finito, ele teve que arranjar um mecanismo de transcender o tempo e o espaço. Esse mecanismo é o absoluto. Então, antes que chegasse no finito, ele teve que criar o absoluto, para depois criar a gente. Então, na minha cabeça, nós somos, assim, o último buraquinho da realidade de Deus, né? Da eternidade de Deus, da infinitude de Deus. Uma janelinha ali. Se ele quer nos levar para a realidade dele, em algum momento nós temos que sair dessa realidade que nós estamos, fazer o caminho de volta, passar pelo absoluto e chegar no absoluto. Mas isso não está escrito em lugar nenhum, são ideias só. Beleza. Então é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida sobre a nossa aula de hoje? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Miss, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Oi? Sim. Eu queria saber o seguinte, com relação à questão do ajustador e da mente, se uma pessoa vive uma vida profícua, uma vida boa, tem os 7 ajudantes da mente, tem tudo para formar uma alma para seguir em frente,
De repente, essa pessoa tem uma doença que afeta a mente, como Alzheimer. O que acontece aí? Porque aí ela vai perder totalmente a função mental dela. Então, eu creio que até mais para frente, nesse capítulo mesmo, a gente vai ter informações sobre isso. Mas eu vou te adiantar o seguinte: o livro diz que se essa mente atinge um certo grau de irreparabilidade, ou seja, ela tem um nível de funcionalidade que não é mais capaz de fazer escolhas morais, o ajustador vai embora. E essa pessoa é considerada como morta, mesmo que ela continue funcionando, o corpo físico continue ainda funcionando, mas se a mente não funciona, essa pessoa, cosmicamente falando, ela é tida como morta. O que vai valer são as decisões que ela tomou antes. É como se aquela doença a tivesse matado, ou como se aquele acidente a tivesse matado. Porque matou a mente, né? De certa forma, matou a mente. Não matou o corpo totalmente. O corpo, às vezes, continua, ou às vezes até por conta de alguns aparelhos. Quanta gente fica aí prolongando a vida em aparelhos, mas a mente já não funciona mais. Essa pessoa está morta para o cosmos. Então, o ajustador volta para o paraíso e vai aguardar a ressurreição dela. Então, o que vale é o que ela decidiu antes disso. Sobre a sobrevivência da alma dela, é o que vale isso. Mas vamos imaginar que aconteça isso com uma criança antes de receber o ajustador. Da mesma forma, essa criança será ressuscitada nos mundos das mansões para atingir a idade adequada para receber o ajustador e para continuar. Então, nada se perde, né? Agora, se essa pessoa, antes desse evento, ela já havia tomado a decisão definitiva de não aceitar Deus, se ela escolheu não aceitar, rejeitar conscientemente a salvação, então provavelmente ela não vai ser salva. Mas eu acho muito difícil que isso aconteça se ela não teve todas as oportunidades de fazer sua escolha, ela será ressuscitada e vai fazer sua escolha nos mundos das mansões. Perfeito, obrigada, Neemias. Agora fiquei mais tranquila, né? Eu já estou mais para lá do que para cá. De repente, está com Alzheimer aqui. É isso, mano. Eu decido logo aí. Obrigada, hein? Posso fazer um comentário? Olha, gente, nós estamos nesse módulo aqui, vamos discutir em várias aulas, várias coisas, vários estudos muito interessantes que eu considero bastante importantes. E eu tenho certeza que muitas dúvidas vão permanecer ainda, porque são temas que a gente precisaria discutir, vários tipos, para a gente chegar em algumas conclusões. E ainda assim, elas não seriam definitivas e nem acabadas. Nós acabamos de discutir um tema aqui que nem os reveladores sabem. Eles especulam sobre isso, né? Então, assim, pode acontecer em algumas aulas, a gente aparentemente ter algum conflito. Mas isso decorre justamente de interpretações pessoais, porque os reveladores, eles mesmos falam, olha, nós não temos certeza, a gente acha que isso daqui é assim, né? Então, eu acho muito importante, se alguém ficar com alguma dúvida depois, ou tiver alguma ideia, ou tiver algum conflito, da gente explorar essas ideias para não ficar assim. E é muito importante que cada um estude o livro para chegar nas suas próprias conclusões, né? Porque uma coisa é a minha opinião, a opinião do Neemias. Então, quando está formalmente colocado ali no livro, a gente sabe, não tem discussão. Mas tem coisas que não tem jeito, vão por interpretações, né? Não tem o que fazer. Parte do aprendizado, né? Não tem jeito. Do aprendizado. Eu acho que a aula de hoje foi muito legal. Parabéns, Neemias.
Maravilhoso. E eu acho que semana que vem a gente vai ter um complemento bastante interessante e uma elucidação bastante grande de vários aspectos disso que o Neemias comentou hoje. E nas aulas seguintes também. Então, acho que é importante todo mundo participar. Vai clarear muita mente de muita gente, né? Então, eu convido vocês, parabenizo quem participou da aula hoje, e acho que é muito importante que vocês assistam todas as aulas desse módulo aqui, é muito legal. Esse módulo está prometendo muito, né? Isso é uma coisa muito boa, porque já promete para o curso intermediário. Aí é que vai ficar bom. Parabéns, Neemias, excelente. Obrigado, Neemias. Obrigado, Neemias. Obrigado, pessoal. Boa Show. noite. Boa noite. Continua lá no grupo. Boa noite. Obrigada, Obrigado, Neemias. obrigado Boa noite aí. a todos. Parabéns, Boa noite a Neemias. todos. Muito bem Boa noite a colocado. todos. Maravilhoso, parabéns. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns, Neemias. Aqui de Santos. Um abraço para você. Ô, rapaz, você estava aí escondidinho. Estou aqui quietinho, aqui, só aprendendo. Tudo de bom. Parabéns aí pelo trabalho aí. Estamos aí. Até a próxima, hein? Até a próxima. Saúde para todos. Até mais. É mesmo, muito legal. Gostei muito. Obrigado, viu? A gente não pode entrar muito em outros temas para não avançar no assunto do outro, né? E, ao mesmo tempo, é muita coisa para falar. Quando você vai preparando, você tem que preparar, depois dar uma enxugada. É muita coisa. Mas eu já vou pegar uma colinha sua lá, que eu já vi. Boa noite, um abraço. Vou sair da sala aqui. Espero não derrubar todos os outros que ficarem. Vamos derrubar aí, quem estiver aí.